Começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes do dia a dia dos municípios gaúchos. Ao longo do mês de julho estaremos na segunda temporada do programa e o assunto hoje é como a rodoviária de Porto Alegre está enfrentando os desafios causados pela enchente. Para falar do assunto, aqui no estúdio está comigo Giovanni Luigi, que é diretor de operações da rodoviária de Porto Alegre. Boa noite, Luigi. Boa noite, Márcio. Obrigado por ter vindo aqui e num dia histórico, né? Estamos voltando, depois de vários dias, a rodoviária que ela não só é fundamental, como eu que usei e uso muito ela, tenho um carinho absurdo, né? O melhor café com leite, com pastel de manhã cedo que eu comi na minha vida foi um dia frio, congelado lá antes de uma viagem. Parece que a viagem é outra, né? Quando a gente já começa lá feliz. Mas vamos começar pelo o dia D, né? O dia em que vocês perceberam e a água começou a entrar e não veio por fora, né? Começou de baixo para cima, assim como no mercado público, pelo menos foi como a gente viu de fora. Mas lá de dentro, como que foi a pressão e o dia de que começou a enchente maior que 41? Isso assim foi no dia 3 de maio, que era uma sexta-feira, me lembro bem, né? A gente estava lá e já vinha chovendo há vários dias e a gente via situações de alagamento, mas quando que a gente, qualquer um de nós imaginaria que a água chegaria na Avenida Mauá, né? Que dirá na rodoviária, assim, numa situação... E nesse dia pela manhã, acho que eram umas 10h30 da manhã, o pessoal me falou, olha, tá vindo, tem água ali naquela parada de ônibus urbana, tá chegando ali, na parte de trás ali, onde é o famoso X da rodoviária, que né, o pessoal pode passar pelo Largo Vespasiano Vepo e podia ir por trás ali. Ali já está tomado de água. E nós temos uns bueiros dentro da rodoviária, na parte mais baixa, naquela entrada principal que tu vai para os boxes, tem uma parte que tem um declínio. E ali começou a vir água também. E aí todo mundo que trabalha ali começou a ficar monitorando, imaginando, isso vai ter um momento que não vai passar daquilo. Porque nunca passou. Isso né? Nunca passou. A rodoviária está ali, fez agora... dia 28 de junho, 55 anos que está ali, né? E a gente imaginava, bom, vai ficar por ali, daqui a pouco vai baixar, ou vai ficar no máximo ali. E aquilo foi vindo, foi rápido. Tanto é que ao 12h40, nós paramos com tudo, com a venda de passagens. A energia elétrica foi desligada pela própria CE, porque a gente começou a fazer contato, a gente tem, por ser um grande consumidor da CE Equatorial, a gente tem um contato de alguém que cuida da conta da rodoviária, e eles disseram assim, ó, pelo risco humano, por uma série de questões, nós vamos desligar por aqui. E foi desligado tudo, e aí o pessoal começou a sair. Isso é sexta-feira, Sexta-feira, dia 13. A 12h40 nós desligamos tudo. Parou tudo. 12h40 parou tudo. E só estava começando. Só estava começando o dia. E eu, por exemplo, quando eu saí da rodoviária, eu não consegui pegar meu carro. Eu saí a pé, acho que era 1h30 da tarde, porque aí o pessoal, todo mundo foi liberado, né? Não tinha, aquela água foi vindo. Eu saí a pé e... eu atravessei ali onde tem a passarela, nós temos o túnel da Conceição, quem vem do sentido bairro-centro, e tem quem está chegando em Porto Alegre que resolve subir ali, que agora tem um corredor humanitário. Sim. Eu fui caminhando a pé ali e eu ia ir a pé, lá para Oswaldo da Aranha, para dali tentar me locomover. Mas nisso chega um táxi, desembarca uma pessoa ali e eu aproveitei e peguei esse táxi e fui embora. Cara, é terrível. E até o meu carro acabou ficando, ali nós temos o Hotel Ritter, o Continental, e tem a garagem do Continental. Sim. A sorte que eu sempre deixo ele, a gente aluga o primeiro andar ali, alguns boxes ali no primeiro andar, fiquei um mês sem carro. Virando, e foi dessa forma. Então a gente acabou parando, né?
Imagina o que tinha de pessoas que tinham comprado a passagem com antecedência, porque é uma sexta-feira, né, início de mês, sempre tem... É um dia de movimento. É um dia de movimento, algumas pessoas, um bom número, talvez 1.500, 2.000 pessoas já tinham comprado com antecedência sua passagem, né, acabaram nem indo lá, logicamente que todos eles foram honrados, ou mesmo aqueles que ainda, até aproveito a audiência, aquele que eventualmente não se utilizou, ele tem direito a reembolso ou a gente transferir o bilhete para um outro momento. Boa. Então ali foi no dia 3 de maio. E me chama muita atenção, né? Eu fiz esse paralelo com o mercado público, porque estão, né, na região central. Tinha um senhor com megafone falando no mercado público: pessoal, na sexta-feira, não quero criar pânico, mas a água chegou pelos esgotos. E estava lotado o mercado público e ninguém das bancas levantaram um computador ou mercadoria para o segundo piso, porque lá, diferente da rodoviária, tem segundo piso. Ficou vazio, ninguém agiu no sentido de conseguir preservar, e lá ainda tem escada rolante, né? Que ainda deu o diferencial. A partir daí, como é que foi a crise e os danos, e como é que o pessoal... porque daí começaram alguns saques também, teve ainda a cereja do bolo em alguns clientes. A gente esteve aqui com o pessoal da IESA, logo quando entrou o pessoal quebrou vidraça, roubou computador, TV, né? E eles tentaram minimizar os danos. Sim. Como é que foi daí a gestão da crise? Vocês montaram como um comitê, uma força-tarefa? Isso logo em seguida, a partir dali a gente não teve sábado, não teve domingo, porque quem trabalha num sistema como o de rodoviárias, empresas de ônibus, a gente está 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, atento. Não para nunca. E logo em seguida, eu não me lembro, acho que foi na segunda-feira, dia 6, já teve a primeira reunião, e isso tem uma harmonia permanente. O DAIR é o órgão do Estado, né? Nós somos ligados à Secretaria dos Transportes do Estado. Uhum. Então, tem o governador, o secretário dos Transportes e o DAIR, né? Então, o DAIR é um órgão da Secretaria dos Transportes, assim como tem DEPRE, que tem outros órgãos. O DAIR é o que cuida de todas as rodoviárias do Rio Grande do Sul e de todas as linhas de ônibus intermunicipais. Então, a partir dali, se começou a conversar, fazer reuniões, logicamente fora da rodoviária, entre as empresas de ônibus, alguns gestores das transportadoras, a diretoria do DAIR e conosco, buscando alternativa, porque é um serviço público essencial, pessoas precisando, não é turismo, as pessoas precisam ir e vir. 30% do nosso passageiro, ele na história, isso, nas estatísticas, nas pesquisas aponta, são pessoas que usam a Santa Casa, que usam clínicas, que usam hospitais, vêm para fazer exames, voltam. Então, há uma demanda nesse sentido importante. E, a partir dali, a gente começou a pensar em alternativas, a procurar a prefeitura também para buscar algum terminal que a gente pudesse operar, mesmo que minimamente, porque tinham estradas com problemas, pontes, etc. Não é só isso, o estado inteiro só tinha uma saída de tudo, só tinha uma opção. E aí a gente começou a fazer reuniões diariamente, permanentemente, e no dia 9, né, portanto 5 dias após, já estávamos com uma solução que foi no terminal do Antônio de Carvalho, lá em cima, né, no Partenon. Sim. Ali é um terminal da prefeitura, que tem 10 plataformas, que é utilizado para ônibus suburbanos e urbanos. E conseguimos com a prefeitura que 3 boxes daqueles fossem utilizados para algumas linhas que poderiam ser usadas, que tinha mesmo fazendo itinerário muito mais comprido, muito maior, pudessem sair. Então, a partir do dia 9, a gente começou a operar no terminal do Antônio de Carvalho. Eu estive lá, fui levar meu irmão lá, que ele estava indo para as missões, e vi como é que funcionou e estava bacana, mas
o tamanho do volume de uma rodoviária para 3 boxes, quantos são hoje e como é que vocês conseguiram segurar essa onda? A rodoviária, a nossa aqui, ela tem 72 boxes. Né? É uma rodoviária que, para o movimento que tem, a gente não usa metade dela. Não usa metade. Mas nesses 3 boxes, até porque tinha muita estrada com problema e isso foi bem administrado. Nos últimos dias, a gente ficou lá até o dia 6 de junho. Nos últimos dias, na virada de maio para junho, a prefeitura nos cedeu 4 boxes, mais um, né? E isso foi bem atendido e funcionou bem, atendeu. Nós tivemos muitos casos ali na Antônio de Carvalho, especialmente nos primeiros dias. Eu me lembro de uma pessoa que chegou lá, eu ficaria até de madrugada aqui te contando história, mas um deles chegou completamente empapado daqui para baixo. Ele morava na Farrapos, esquina com a Sertório. No 3º andar, ele não foi atingido, mas ele teve que decidir em algum momento em sair dali. E no dia 9, ele sai, ele vai, e ele viu que tinha o terminal do Antônio Carvalho e chegou lá para ir para Capão da Canoa, porque no início era somente Osório, Capão da Canoa. E ele foi para lá. Nós tivemos casos de pessoas que chegavam, que hoje moram em Porto Alegre, mas que têm parentes no interior ou que têm amigos no interior e que queriam ir desesperados, porque aqui ou tinham... Não tinha água, não tinha luz e perderam tudo. Nós tivemos casos de pessoas que chegavam que não tinham dinheiro, que não tinham nada e que precisavam ir porque elas não tinham como ficar aqui. E houve uma sensibilidade das transportadoras, em conjunto com o DAIR conosco, de colocar a pessoa dentro do ônibus, bloquear o lugar e mandar essa pessoa de qualquer forma, sem pagar, sem nada. Pessoas que chegavam com os pets, com cachorrinho, com gato ali, porque para tu embarcar existe a caixinha e tal, é possível, né? E teve sensibilidade também de tu reservar a poltrona do lado, para tu colocar os bichinhos ali e poder ir embora. Foi isso, né? Então, teria muitas e muitas histórias assim de casos como esse, que tu chegava e via aquela situação não acreditando totalmente que o ser humano estava passando por essa situação. Né? Luiz, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já vai voltar contando como é que vai ser essa retomada e como é que já está sendo da rodoviária de Porto Alegre após enchente. Já voltamos. Voltamos agora com o Giovanni Luiz para falar da rodoviária, da retomada na pós-enchente. Giovanni, a gente vinha falando então do momento da crise, do caos, tudo tomado d'água, aquela cena, né, que apareceu para o Brasil inteiro. Mas quem está nos bastidores está sempre pensando como voltar, como retomar. E foi uma maratona, né? Não foi... enquanto os ônibus estão sendo usados no terminal que tu acabaste de falar, a rodoviária em si estava totalmente embaixo d'água. Como é que vocês programaram, organizaram essa retomada? E também a questão do corredor humanitário, como é que ele está impactando hoje? Já visto que uma passarela inteira foi, né, destruída e... Tem também a questão do Transurb, como tu bem lembraste. Como que foi daí esse período até chegar no dia de hoje? Sabe que para todos, porque isso teve repercussão nacional e até mundial, nós tivemos em Porto Alegre, na nossa opinião, 3 locais que foram ícones, né? O aeroporto, que as pessoas andavam de barco, o mercado público e a rodoviária de Porto Alegre. 3 locais que foram, assim, para todos que acompanharam, né? E colegas teus andaram de barco também dentro da rodoviária e foram também no mercado público e no aeroporto. E, como eu falei, transportadoras, DAIR, que é o grande chefe nosso, representante do governo, e a Vepo, nós buscamos a alternativa muito rápida de poder atender pessoas, né? Portanto, 5 dias depois nós já estávamos atendendo,
E depois, a partir do dia 20 de maio, quando baixou a água e tinha uma parte da rodoviária que estava com muito lodo, com muita perda, uma outra equipe, uma estava atendendo lá no Antônio de Carvalho dia a dia e outra foi para dentro da rodoviária para agilizar e tentar abreviar e buscar voltar o quanto antes. Porque a gente sabe que a rodoviária é um local central que facilita. O terminal do Antônio de Carvalho, para quem precisa viajar, ele é distante para a grande maioria das pessoas. Nós temos consciência disso. E isso foi no nosso entender, desses 3 equipamentos, o primeiro que voltou a funcionar e atender a comunidade, a população que precisava, especialmente com o aeroporto parado, até hoje o movimento está muito grande. Pessoas que, por exemplo, agora é verão na Europa. Várias pessoas compram com muitos meses de antecedência sua passagem para a Europa, para outros países, ou férias, etc. E hoje o nosso movimento está muito grande, por exemplo, para Florianópolis. Porque as pessoas que têm viagens marcadas com antecedência estão indo a Florianópolis e dali embarcando, ou mesmo dali depois seguem para São Paulo, Rio de Janeiro. Então o movimento interestadual aumentou muito. E a questão da passarela foi importantíssima. Eu entendo que o corredor humanitário foi fundamental para abastecer a cidade, né? Foi uma coisa bastante inteligente e com audácia de fazer. Eu vejo que foi, porque tu não podia chegar pela Mauá, tu não podia chegar por outro lado, tudo alagado. Só a 118 completamente colapsado. Completamente. E aí nós temos hoje, por exemplo, a questão do Transurb. O Transurb não está, né? Nós temos várias estações depois de Canoas. A Canoas voltou agora uns dias para cá. Mas ali depois as outras estações, a São Pedro, a própria estação do Transurb da rodoviária e a central não estão funcionando. Porque então, a água o Transurb é um grande alimentador. Né? Não só para pessoas que vão viajar, mas para pessoas que vão trabalhar e vice-versa. Várias pessoas que chegam de viagem de algum lugar do interior ou do litoral se utilizam para toda essa região, até o Vale dos Sinos, do Transurb. Então, isso é um problema que... não tem previsão ainda. Eu não tenho essa informação, mas acho que ainda vai demorar um bom tempo. Então, fundamentalmente, a gente também percebeu, e isso a imprensa divulgou muito, que as pessoas comprem a sua passagem cada vez mais pela internet, acessando o nosso aplicativo ou o nosso site, que eu aproveito para divulgar aqui, que é o Rodoviária IFEMPOA, porque aí as pessoas já pesquisam, já compram o seu bilhete, né? Hoje tu fica com o QR Code na passagem, como um avião, tu só apresenta na porta do ônibus, e isso é uma coisa que aumentou muito. Então, assim como a pandemia nos deu vários ensinamentos, agora na enchente também, a gente tem que aproveitar essas crises e essas questões que quando acontecem na vida da gente, das empresas também, para crescer e buscar, né, uma outra caminhada de melhorar. Então, isso aumentou bastante a venda da passagem pela internet. Isso é importante, inclusive, muitas vezes, só para pesquisar. A pessoa quer saber os horários, quer saber preços de passagem, ela não precisa necessariamente comprar ali. Ela tem essa facilidade. Nós, então, voltamos no dia 7 de junho, nas intermunicipais, depois no dia 13 voltaram as interestaduais, tudo apertado naqueles 18 boxes ali que tradicionalmente eram as chegadas do interior. Ali ficou todo mundo junto, chegadas, saídas, interestadual, intermunicipal. E ontem a gente voltou então a operar na plenitude, né? Cada um no seu lugar, tem os boxes interestaduais, internacionais, tem as saídas ali no meio, tem as chegadas, então voltamos a operar normalmente. Claro que o movimento ainda está menor do que estava antes da enchente, mas é um sistema de transporte que as pessoas têm muita segurança, têm muita qualidade. Quando é que tu vê um acidente de ônibus desses que viajam aqui pelo Rio Grande do Sul? As empresas investem muito em treinamento, o DAIR é muito rigoroso.
na questão de liberar ônibus, a manutenção dos ônibus, a qualidade, tem um tanto de anos de vida útil, tudo isso aí existe um rigor e um controle muito grande. Então, felizmente, é um sistema que as pessoas confiam, né? E falando em localização, por exemplo, rodoviária, agora eu me lembrei de um outro dado. Existe um estudo da GERCS, né, Agência Reguladora dos Serviços Públicos, que 92% das pessoas que usam a rodoviária querem que ela fique ali. Esse é o local, essa é a localização. Porque ela realmente é central, é perto de tudo, é perto do centro. Se tu precisa te locomover dali para os mais diversos motivos dentro da cidade, tu chega e tu está perto de tudo. Os hotéis ali na frente, né? Os hotéis, existe um estudo que 60% né? da capacidade hoteleira de Porto Alegre está perto da rodoviária. Que interessante. E muito evento, né? O cara desce da rodoviária, participa do evento e volta, principalmente, o cara veio de longe, né? Como os ônibus cada vez mais estão confortáveis, o cara consegue dormir e vir descansado, amanheceu, participou do evento, voltou e consegue participar. Tchê, como é que funciona hoje a questão das empresas que estão ali dentro? Tiveram muito prejuízo? Não? Como é que eles estão se recuperando e como é que... Porque é um conjunto, né? Pode ser que alguns tenham agido mais rápido ou não. Como é que vocês estão com as pessoas que trabalham ali dentro? Então, nós vendemos as passagens dentro do estado, intermunicipal, tivemos uma perda considerável dos terminais de venda nos guichês, mobiliário, uma série de coisas. Também uma perda por ter caído de um dia para o outro o número de... Nós, no primeiro dia, na Antônio Carvalho, vendemos 200 passagens. De 2.000 para 200. Então, nós tínhamos uma média que antes da enchente que se vendia 7.400 pessoas saíam de Porto Alegre por dia. Por dia? Média. Sexta-feira ia 10, 11 mil, 12 mil. Aí no domingo é menos, então a média era 7.400. Hoje nós estamos vendendo aí, já passado algum tempo da enchente, tendo retornado para a rodoviária praticamente há um mês atrás, 3.500 passagens, 4.000 passagens por dia. Então, ainda estamos bem abaixo do que era. E essa é uma questão que as pessoas também... Ninguém está com muita cabeça para fazer turismo. As pessoas estão viajando, a grande maioria por necessidade, ou porque tem que visitar um parente, ou porque fazia tempo que não ia. Algum pacote vai perder... Tem que ir. Então, também tínhamos os problemas das estradas, que o governo do estado tem feito um trabalho extraordinariamente rápido e com qualidade. Isso tem retornado muitas estradas a funcionar, e isso também é um motivo para que as pessoas se decidam a viajar. E a gente tem uma expectativa que agora, com o passar das semanas, a gente volte a ter um movimento como tínhamos antes. Vai, com certeza vai retomando. A vida precisa seguir em frente e cada vez com mais, como a gente chama, o legado, né? A gente aprende, começa a monitorar. Estou vendo uma série de ações para tentar, num futuro episódio, não tão grave, se Deus quiser, minimizar os danos, né? Mas uma coisa interessante, as pontes foram trancadas. Eu, casualmente, naquele período, estava em Uruguaiana, tinha que voltar lá por baixo pela balsa, sabe? Foi um negócio, uma experiência incrível e tal. E eu ficava realmente pensando isso nos ônibus, né? As pessoas literalmente tiveram que ficar ilhadas, tiveram que... Difícil deslocar. E em alguns momentos teve a questão da evacuação. Olha, tem que sair do bairro Menino Deus, tem que sair Cidade Baixa. Então, todo mundo não estava preparado, mas... A partir de agora não tem mais essa desculpa. A gente já vivenciou uma situação grave, então não comprar pela internet, não se precaver, já não é uma coisa... Eu tenho certeza que o mercado público, a próxima vez, se ocorrer, vai agir mais rápido, tirar as mercadorias. As pessoas em si, né? Sim. Demoraram muito para tomar uma decisão. A gente esteve conversando aqui no Multicidades essa semana com o Grupo IESA, que perderam 600 carros.
né? Não teve como, o foco foi liberar as pessoas. Mas tiveram concessionárias que conseguiram tirar os carros a tempo. Então, toda essa preparação vai ficar. Quais são essas ações, os legados que vocês aprenderam nessa catástrofe, assim como a gente aprendeu na pandemia, que vão ser cuidados daqui para frente? Uma questão, assim, e isso eu vou falar também pelo sistema, as empresas de ônibus tiveram mais de uma centena, acho que mais de 200 ônibus ficaram mergulhados, porque as garagens de várias transportadoras também são nessa região ali, perto do Humaitá, por ali, né? Então, e mesmo assim, as transportadoras várias conseguiram levar ônibus para aquela região do Olímpico, que hoje ela está assim, sem maior movimento, conseguiram salvar vários ônibus, né? Então, essa é uma questão que nós, por exemplo, hoje, na dúvida, os terminais dos guichês vão ir todos imediatamente para o primeiro andar. Isso é uma questão que tem que ser feito um treinamento, porque assim como no dia 3 de maio aconteceu no final da manhã, para o início da tarde, isso pode acontecer numa madrugada, pode acontecer num domingo. Então, essa é uma questão que envolve treinamento e uma regra de como proceder nessas questões. Muito bom, vamos ser mais ágil e com recurso para evitar as próximas catástrofes. Giovanni, obrigado por compartilhar todas essas informações que interessa todo o Rio Grande e o resto do Brasil, porque é o meio que voltou antes do aeroporto, né? Então, nós temos uma rodoviária, graças a Deus, está operando. Obrigado. E o Multicidades hoje fica por aqui. Se você quer rever essa entrevista ou outras, vai só lá no nosso YouTube da Ubra TV e você pode ter acesso a todas as entrevistas. Boa noite.